Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu aumentar o volume aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Clau. Tá me ouvindo bem? Dá um tempinho pro pessoal chegar. Boa noite, Luca. Boa noite, Clau. Estão me ouvindo bem? Coloca um ok aí, um positivo pra eu saber se tá. Ah, beleza, então. Tá. Então deixa eu esperar uns 2, 3 minutinhos até o povo chegar. Até o Instagram avisar todo mundo. Como é que vocês estão hoje? Gente, deu um chuvão hoje de tarde, acabou a luz aqui. Ficou... Oi, Isaac! Acabou a luz. Oh, meu Deus, eu tenho uma presença ilustre hoje. O meu professor de panificação do Centro Europeu tá aqui. Ai, que coisa. Deu um chuvão hoje de tarde que acabou a luz. Tá até pensando se ia voltar a luz até agora de noite, né, gente? Mas aí deu umas 2 horinhas, já voltou. Clau, aqui tá com previsão de amanhã fazer, acho que mínima 14, no máximo 18. Alguma coisa do tipo também. Vai dar uma esfriadinha. Vai dar uma esfriada. Aí. Boa noite, Mara. Gente. Pessoal, vocês fizeram umas perguntas muito boas. Eu anotei todas elas. Aí no final da live eu vou responder, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta no meio da live, vocês façam, que daí de vez em quando eu paro, leio e aí eu tento responder, tá bom? Então vamos começar, né? 2 minutinhos deu tempo. Eu tenho uma plateia aqui de 6 já pra me ouvir. Depois o pessoal chega, vai ficar salvo na live. O pessoal pode ver e rever depois quantas vezes quiser, tá bom? Bom, pra quem não me conhece, eu acho que todo mundo que tá aí me conhece, mas pra quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Então eu que sou a padeira, a pesquisadora, cientista atrás do Gato Boulanger. E hoje eu vou falar pra vocês sobre fermentos, tá? Vamos começar então pelo fermento químico. Eu vou falar bem pouquinho porque o intuito aqui não é falar de fermento químico, é mais os fermentos biológicos em si, mas o fermento químico também entra porque às vezes a gente pode usar em conjunto, tá? Então o fermento químico é aquele famoso pó royal que nós usamos para bolo praticamente, tá? Então um fermento bem comum, um fermento químico bem comum é aquele de ação dupla. Então ele tem geralmente um sal básico, que seria um bicarbonato, e um outro sal ácido, um ácido. Então, ele vai agir, tem dupla ação, tá? Ele vai agir acidificando a massa e depois lá no forno ele vai... o bicarbonato vai reagir com esse ácido e vai liberar o CO2 e vai fazer o nosso bolo crescer, tá? E a gente também consegue usar o bicarbonato de sódio sozinho também, tá? Mas como o bicarbonato ele é um composto básico, ele vai precisar de algum ácido no meu bolo, por exemplo, no meu cookie ou qualquer outra coisa que eu for fazer na minha bolacha, para conseguir ativar esse bicarbonato, tá? Então, geralmente, assim, bolo de chocolate, bolo que leva iogurte, bolos com coisas cítricas, então você consegue usar o bicarbonato no lugar do fermento químico, tá? Eu tentei procurar aqui nas minhas anotações, mas eu não achei no meu caderno. A gente consegue fazer uma equivalência entre quanto de fermento para quanto de bicarbonato. Eu tenho uma receita com bicarbonato, quanto de fermento químico que eu tenho que usar, tá? Geralmente, o bicarbonato, ele é, logicamente, concentrado, você tá colocando só ele. Oi, Rodrigo, boa noite. Você usa menos comparado com o fermento químico pro bolo, tá? Depois eu vou achar, um dia eu vou fazer um post sobre fermentos um pouquinho mais geral e eu vou colocar pra vocês, tá? Mas a gente usa bem menos o bicarbonato quando comparado com o fermento químico, tá? Bom, vamos começar então com o fermento biológico, que todo mundo quer saber. Biológico quer dizer que é uma coisa, né, viva, bioquímica, então entra tanto o fermento seco, a Saccharomyces e também o levain, tá? Então vamos começar pelo biológico. O que a gente encontra com maior facilidade claro, o sal amoníaco também. O sal amoníaco também. Faz muito tempo que eu não vejo receita com sal amoníaco, mas era usado sim. Tinha até um povo muito doido que bebia, fazia um xaropinho, um suquinho com sal amoníaco pra emagrecer, ó, as cabeças, né? Quando era criança isso.
O fermento biológico, então, hoje em dia, a gente consegue... Ah, Midori, o sal ácido. Ah, eu não vou lembrar, é um fosfato de alguma coisa lá. Mas depois eu coloco pra vocês. Eu vou fazer um de fermentinho, eu coloco certinho qual que tem. Mas varia, não é sempre o mesmo, não é sempre o mesmo tipo de sal, tá? Mas depois eu coloco pra vocês. No fermento biológico, o que é mais comum hoje, tá? A gente tem o fresco, que é aquele úmido que geralmente vem num bloquinho, tá? Ou quadradinhos menores, assim, tá? Consegue comprar. Ele é úmido, ele tem 70% de umidade, então aquele fermento é uma levedura úmida, tá? É levedura e umidade só. Não tem amido, não tem farinha, não tem outra coisa lá junto com ele, tá? É a levedura e umidade, tá? Então tem 70% de umidade, tem muita umidade lá. E a gente consegue com bastante facilidade encontrar o fermento biológico instantâneo seco, tá? O que é esse instantâneo? Quer dizer que a gente consegue misturar esse fermento direto na farinha, tá? Sem precisar ativar ele, na verdade, tá? Então você só coloca ali direto na farinha, nos secos e coloca para usar, tá? Antigamente existia um que era um fermento biológico seco, tá? Ó, repara, não tem um instantâneo junto, era fermento biológico seco. Esse fermento biológico seco, ele é feito com um processo que não permitia uma maior viabilidade das células do fermento. Então, basicamente, assim, tinha uma grande porcentagem daquele fermento que você comprava, ele estava praticamente morto, tá? Então, esse sim, você tinha que ativar o fermento para você ter uma ideia de como que ele estava ativo, se estava funcionando ou não, tá? Diferente do instantâneo seco. O fermento só seco, eu nunca vi para vender no mercado, tá? Então, assim, alguém já ouviu alguma vez só o seco, sem ser instantâneo seco? Eu acho que nem sei se existe, mas pelo menos aqui no Brasil, eu acho que não tem, tá? Uma coisa muito interessante, a proporção entre o fermento seco e o fresco, quando você vai usar nas receitas, tá, gente? Então, assim, se tem 3 gramas do fermento biológico fresco na receita, você não vai usar 3 do seco, tá? Porque senão o teu pão vai fermentar, que vai sair do pote e vai sair correndo pela casa, tá? Então, assim, o fermento biológico instantâneo seco, veja bem, ele é seco, então ele tá concentrado, ele tem um poder de ação 3 vezes mais do que o fresco. Então, sempre que você for querer converter do seco para o fresco, você multiplica por 3. Você sempre vai usar 3 vezes mais fresco do que o seco, tá? E o contrário de você divide por 3. Se você vê 3 gramas do fresco, você vai dividir por 3, vai usar 1 do instantâneo seco, ok? Deixa eu ver aqui. Outra possibilidade. Eu quase não uso o fresco, porque pelo menos aqui nos mercados, a gente compra, ou tem aquele de meio quilo, e meio quilo eu acho que depois que você abre, a durabilidade deles, tipo, só de 15 dias, ele já estraga muito rápido. E tem, às vezes, um da Flashman, uns pequenininhos, acho que são 20 gramas de fermento que vem uns tabletinhos. Eu tentei comprar uma vez, eu comprei o fermento, simplesmente eu abri o pacotinho e tava mofado, né? Então é uma coisa de mercado, né? Que desliga à noite, liga e, enfim, coisas assim. Então o fresco eu não tenho costume de usar. Mas o que eu vejo quando o pessoal usa o fresco, geralmente eles dissolvem o fresco no líquido só para incorporar melhor na massa, tá? Porque como ele é mais pedaçudo, pode ser que ele não dissolva muito bem se você colocar ele na farinha, tá? Mas também não precisa, teoricamente, ativar, ok? Aqui, que eu fiz muitas anotações, gente, senão eu não vou lembrar de tudo que eu tenho que falar pra vocês, tá? Então, tá a aula preparada aqui no caderno, tá? Agora, usos do fermento biológico, seja ele seco, fresco, né, instantâneo seco, tá? Eu gosto muito, para quem me acompanha no Instagram, que tem os meus livros, eu gosto muito de fazer longa fermentação, na verdade eu só faço longa fermentação, com o fermento biológico, tá? E que traz muitos bons resultados. O Isaac fez uma pergunta muito interessante, que no final eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês, tá? Que tem muitos mitos por aí sobre pães de longa fermentação com fermento biológico, né? Tem um povo muito radical nesse sentido,
tá? Então, quando a gente usa o fermento biológico, quais as possibilidades que a gente tem? A gente pode colocar ele diretamente na massa, tá? É um método direto que nós chamamos. Ou nós podemos fazer um pré-fermento com o fermento biológico, tá? A gente pode fazer um polish, que é um pré-fermento mais líquido, geralmente é 1 para 1 de farinha e água e um pouquinho só de levedura. Nós podemos fazer uma biga, que é um pré-fermento um pouco mais duro, um pouco mais firme, 45% de água, 50% de água, tá? Deixa eu ver. Daí a gente pode fazer uma esponja, que leva um pouco de açúcar, um pouco de gordura também, enfim, a gente consegue fazer vários tipos de pré-fermento usando o fermento biológico, tá? Por que a gente faz esse tipo de pré-fermento, tá? Então, assim, vai fermentar 12, 18, às vezes até 24 horas, 48 horas, se você mantém em geladeira. Você vai desenvolver aromas, sabores e acidez também nesse pré-fermento, tá? Então, a gente consegue também melhorar o sabor, a textura e as propriedades do nosso pão quando a gente usa um pré-fermento com biológico, tá? Deixa eu ver aqui que hoje eu tenho um ajudante. Se ele vai querer sair. Só um pouquinho, gente. Eu vou ter que abrir a porta pra ele. Pera aí. Voltei. Então, quando a gente usa pré-fermentos, a gente consegue ter essas possibilidades em relação ao desenvolvimento de aromas, sabores, acidez para complementar no nosso pão, tá? Além do fermento biológico em si, tá? O fermento biológico é composto de uma única levedura, né? Um fungo, uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, tá? Então, o que ela tem de tão especial? Quando o pessoal foi... tipo assim, de onde que surgiu, quem que falou assim, vou pegar esse micro-organismo para fazer o fermento de padeiro, tá? Foi feita uma seleção de micro-organismos, de leveduras, e aquela que teve o melhor desempenho em termos de enzimas, porque as leveduras também têm enzimas para processar o açúcar, né, e também para fazer a fermentação. Então, a Saccharomyces cerevisiae foi aquela que foi eleita com as melhores propriedades panificáveis, tá? Quem faz cerveja, tem alguém que faz cerveja aí, o que faz vinho, que é mais exótico ainda, vocês sabem que as leveduras que se faz cerveja também é de uma Saccharomyces, tá? Só que não é uma cerevisiae, só que não é do mesmo tipo daquela que faz o pão, tá? Porque são leveduras adaptadas a um tipo de substrato diferenciado, tá? A Saccharomyces cerevisiae do vinho, tá? Eu só bebo cerveja mesmo. Ai, Rodrigo. Só antes de começar, de voltar para Saccharomyces, falando um pouquinho da pizza. A pizza tradicional italiana não é de fermentação natural, tá, pessoal? O tradicional lá, o pessoal usa fermento biológico, ou método direto, ou biga ou push. Né, Rodrigo? Coloca aí se não é verdade. Acho que o Rodrigo só usa longa fermentação com biológico também, né? Então, assim, voltando para Saccharomyces, são substratos diferenciados. Então, assim, um substrato de um suco de uva, se você querer pegar uma cerveja uma levedura de pão e querer fazer, por exemplo, uma cerveja, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo, tá? É outra coisa. O contrário, se você pegar uma levedura de cerveja e querer fazer pão, vai dar certo. Mas por que um eu não posso usar pro outro e o outro não posso usar pro um, tá? Pensa comigo. Quantos dias demora para fazer uma cerveja? Bastante dias fermentando, né? Pelo menos quando meu marido faz, é pelo menos 7 ou 10 dias fermentando num barrilzinho para depois ir na segunda etapa, tá? Então, é muito tempo para uma levedura que não tá habituada naquele ambiente tentar fazer cerveja, tá? Agora, um pão, quando você pega uma levedura da cerveja e vai tentar fazer um pão, é um processo, digamos, comparado, é mais rápido, né? Um dia fazendo um pão para 7 dias fermentando uma cerveja, então sai um pão, tá? Tanto que até quando meu marido fazia, eu salvava até o mosto que ficava um pouquinho para tentar fazer algumas coisas com os pães, mas acabei nem utilizando, tá? Então, assim,
Você pode até tentar um dia querer inventar de fazer uma cerveja com fermento de pão, mas pode ter certeza que não vai ficar bom, tá? Se às vezes já sai ruim com o fermento próprio da cerveja, imagina usar coisa que não é adaptada, tá? Então, cada Saccharomyces com o seu substrato adequado, tá? É importante também falar, aqui eu nunca vi, eu vi só na internet para comprar. A marca de fermento que eu uso, acho que é da La Safre, Instant Safe, alguma coisa do tipo. Eles têm um tipo de fermento biológico para massas doces. O que isso significa? É uma levedura adaptada com um meio de alta concentração de açúcar. Então, você consegue utilizar o 1,5%, 2% numa receita que você estiver fazendo para massas doces. Então, você não precisa aumentar muito o fermento ou fazer uma esponja para dar aquele boom na levedura antes de colocar na massa doce, tá? Ela não vai sofrer por aquela por questão da osmose, né? O açúcar meio muito concentrado, ele vai tirar a água da levedura e vai acabar desidratando a célula. Nisso, desidrata a célula, a levedura para de trabalhar, entra em modo de hibernação. A Fleshman também tem, Rodrigo? Da Fleshman eu não sabia. Eu ia querer comprar um pacotinho para mostrar para vocês, mas eu acabei esquecendo, tá? Vamos ver aqui. Agora eu vou começar a falar. Alguém tem alguma dúvida de... Não vi. Victorian Bakery. Eu vou procurar pra ver. Não vi, não. Mas é boa indicativa. Depois eu vou... Deixa eu anotar aqui, porque senão depois o negócio sai os comentários e eu não vou saber. Victorian Bakery. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá. Ah, que legal. Eu fermento uma cerveja aqui no primeiro capítulo. Eu sempre sobrava fermento que meu marido não usava tudo na receita. Sobrava um pouquinho de cerveja. Eu usava para fazer pão. Aí dava certo, mas acho que o contrário não vai rolar, tá? Certo, pessoal? Biológico, tem alguma dúvida? Se alguém chegou meio atrasado, depois coloca aí no final, tá? Vamos falar sobre levain agora, tá? O que precisa pra eu conseguir fazer um levain? Eu preciso de farinha, né? Eu preciso de água e eu preciso de vida, tá? E de onde que vem essa vida? A vida contida na minha farinha, na minha água, no meio ambiente, tá? Às vezes, quando o padeiro é mão cheia, até no padeiro tem os micro-organismos aqui. Você vai fazer o levain, você vai colocando dentro do pote também, no ambiente, tá? Então, a gente precisa precisa ter vida nessa farinha, tá? E esses micro-organismos que estão aí na farinha, que estão na água, que estão no ambiente, que vai estar tudo naquela cultura, eles precisam de alimentos, correto? E de onde que vem esse alimento? Eu acho que de 2 a 3%. Eu vou falar de farinhas em geral, mas quem é do sem glúten é o mesmo princípio, tá, gente? É farinha que os micro-organismos vão consumir. O amido é igual, praticamente igual, né? Amido é amido, tá? De onde que vem, então, o alimento para minha colônia que está se formando lá? Vai vir da farinha, às vezes tem 2 a 3% de açúcares livres, tem um pouquinho de sacarose, tem um pouquinho de glicose, então isso já vai entrar para a fermentação. Mas a fonte principal é o amido, tá? De 5 a 8% do amido da minha farinha, ele foi danificado durante a moagem. E é aí que as enzimas, vocês sabem que eu adoro enzima, que as enzimas amilases e as outras, a alfa, a beta e a maltase também, vão quebrar esse amido, liberando glicose lá para as minhas para minhas leveduras, meus lactobacilos que tem lá no meu levain se desenvolvendo, tá? Deixa eu ver aqui. Aí o que isso impacta? Vocês já tentaram fazer um levain que você usou uma farinha e não desenvolveu de jeito maneira? Você tentou fazer milhões de métodos e aquela farinha não deu o levain, tá?
O que que significa? Então eu falei para vocês, precisa ter vida, pode ser que naquela tua farinha não tem micro-organismos adequados, pode ser uma farinha um trigo foi muito processado, muito cheio de pesticidas, então assim, a tua farinha tá morta, tá? Ou a atividade enzimática dela não tá legal, então ela não tem quantidade de enzimas para processar esse amido para a bicharada comer, tá? Então, pode ter esses pontos. Então, assim, por isso que quando a gente tenta iniciar um levain e a gente fala assim, troca a marca da farinha, troca o lote, não é porque é um achismo, é para ver se tenta melhorar a vida dentro daquele pacote de farinha, ver se consegue melhorar, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí vem a pergunta que não quer calar. O que é o melhor levain? Um levain que eu faço de farinha e água ou um levain que eu começo com algum suco de fruta fermentado, ou um caldo de cana fermentado, tá? E por que é que a gente usa desse artifício de usar um suco de fruta fermentado, tá? Eu acabei de falar para vocês, quando a gente usa farinha e água, a gente tem que contar com as enzimas que tem na farinha, com a vida que tem na farinha e ali na água também, tá? E contar que tudo ali esteja em equilíbrio para desenvolver uma colônia, certo? Quando a gente parte de um suco de fruta fermentado, coloca aí quem que já fez um levain com suco de fruta. O meu primeiro levain eu ganhei era um com suco de fruta, na verdade era um caldo de cana fermentado. Faz quase 4 anos, tá vivo, tá meio capenga de vez em quando que eu esqueço de dar comida pro bicho, mas tá vivo ainda. Então, o que tem um suco de fruta fermentado que é tão bom para eu fazer um levain, tá? Então, assim, um suco de fruta fermentado, ele vai ter uma certa acidez, tá? E a acidez, nesse estágio inicial da formação, da criação de um levain, é muito importante, porque a acidez impede a formação de mofo e bolor, tá? Então, uma acidez, um composto mais ácido, um meio mais ácido, vai impedir que o seu levain mofe logo no primeiro estágio, tá? Vai fazer aquela seleção natural, né? Os mofos e bolores já não vão se multiplicar. Um suco de fruta fermentado, caldo de cana, tá fermentado porque tem micro-organismo. Então, você já tá levando uma certa carga de micro-organismo para dentro daquela farinha, tá? Lembra que eu falei do substrato? Pode ser que os micro-organismos que estavam colonizando aquela fruta, que foram pro suco, não sejam os mesmos que vão colonizar a tua farinha, tá? Mas pode ser que alguns sejam iguais, tá? Pode ser que alguns gostem tanto da fruta quanto da farinha, eles colonizem e ficam lá. Então, assim, esse inicial pode ser que você consiga ter algum tipo de micro-organismo que se adapte à farinha e fique por lá, tá? Então, você já consegue dar o início de uma colonização. Óbvio que depois, à medida que você vai alimentando com farinha e água, porque o suco você usa só no início, no primeiro dia, tá? Pra dar aquele boom. Depois você não vai ficar alimentando com suco o resto da vida, tá? Não faz sentido isso. Então, a partir do momento que você começa a alimentar com farinha, os micro-organismos da farinha, às vezes, pode se sobressair aqueles que você trouxe do suco também, ou todo mundo conviver em harmonia, tá? Que é o básico do levain, com uma simbiose, né, entre fungos e lactobacilos, tá? E também, querendo ou não, você também dá uma carguinha de açúcares. Nesse suco ainda tem um pouquinho, uma carguinha de açúcares que você leva para dentro da farinha. Então, os micro-organismos que tem lá vão encontrar uma quantidade de açúcar mais livre para iniciar a fermentação. Então, eles vão iniciar a multiplicação. Primeiro, o micro-organismo se multiplica na respiração, quando tem oxigênio. Depois acaba o oxigênio e ele vai começar a fermentar, tá? Então, é ruim usar o suco de fruta para você começar a fazer um levain? Não tem porquê. Não tá escrito em nenhum lugar que você usar um artifício desse de partir de um suco de fruta fermentado, um caldo de cana, que é ruim, tá? Só que você tem que entender o porquê que você faz isso. Não, é porque
o meu levain eu quero fazer de maçã. Não, seu levain não vai ser de maçã. Você vai usar um suco fermentado lá no início, depois você vai começar a alimentar com farinha, água, e a maçã vai deixar de existir muito em breve, tá? Então, assim, o meu levain, eu comecei com caldo de cana, eu não vou falar que o meu levain, ele é de caldo de cana. O meu levain é o levain agora, já faz 4 anos, então não vai ter nenhum resquício dos compostos que tem lá, que você vai diluindo e depois ele vai ficando aquele... um levain de farinha e água só. Do mesmo jeito que se eu ganhar uma muda de um levain de uma colega, sei lá, se um dia eu for lá pro Rio Grande do Sul e a Cláudia me der uma muda do levain dela, e eu começar a alimentar e trazer aqui pro Paraná e alimentar com a minha água, com a minha farinha, o levain da Cláudia vai deixar de existir, eu vou trazer as características da minha farinha, da minha água, do meio ambiente pro levain, tá? Então, o levain, ele é muito regional. Pode ser que na minha casa seja diferente na casa de uma colega aqui mesmo em Toledo, tá? Porque a farinha e os ambientes mudam, então cada levain é único, tá? Entendam isso. Vocês sabiam desses pontos que eu falei? Por que usa um caldo de cana, um suco de fruta fermentado? Tem o pessoal que vira cara, que critica e que fala que não é fazer levain de verdade, né? Gente, se você tentou fazer com água e farinha e você não conseguiu, usa um suco de fruta fermentado. Não tem porquê, não. Tá? Não tá escrito em nenhum lugar dizendo que é proibido, que você vai ser menos padeiro porque o teu levain começou com um suco de fruta, tá? Vocês sabem que eu utilizar uma farinha de trigo, farinha branca, vou falar farinha branca no geral, né, para o pessoal do sem glúten também entender. Uma farinha branca, ela tem um comportamento, quando a gente vai fazendo levain, de uma farinha integral. Não é a farinha integral, o levain, geralmente, se a farinha estiver boa, né, estiver viva, né, porque se ela estiver morta também não adianta ser integral lá, né, a gente não vai fazer milagre. O que tem de diferente numa farinha integral? Eu tenho mais minerais e geralmente ela vai ter mais micro-organismos também. Então, assim, se você tentou fazer com farinha branca e não conseguiu, você pode tentar fazer com uma farinha um pouco mais integral, tá? Falando em específico do caso do centeio, por que o levain iniciado com centeio, na grande maioria, 99% das vezes, é uma maravilha? O centeio, ele é integral, ele é muito rico em micro-organismos, naturalmente, e ele é rico em amilases, então ele tem muito mais enzimas que degradam amido em glicose, que vai ser utilizado pela fermentação, tá? Então, ele é rico naturalmente nessas enzimas, então a fermentação vai ser muito mais acelerada, tá? Farinha orgânica também é bom utilizar, porque não vai ter os pesticidas, na grande maioria, né, as farinhas normais, elas têm uma redução de micro-organismos, porque o uso exagerado de pesticidas, né, que tem. Eu até li um dia em algum lugar falando que é agrotóxico, não é defensivo agrícola, é agrotóxico, porque é tóxico mesmo, né? Tóxico, tá? Eu vou falar aqui das condições do levain, aqui já depois no final eu repito, tá? Bom, pra gente ter um levain de sucesso, tá? Os micro-organismos em si, as leveduras que a gente quer multiplicar no nosso levain, e as lactobacilos também, óbvio, eles gostam de uma temperatura um pouquinho mais morninha, tá? Acima de 26 graus, até no máximo 32 graus, muito acima já vai ficar muito acelerado e a bicharada vai morrer muito rápido, tá? Então, quando a gente vai criar um levain, é importante que você tenha no mínimo acima de 26 graus, tá? Para você garantir uma temperatura adequada. Por quê? Maior temperatura, as amilases, as enzimas trabalham numa velocidade maior também, tá? Então, a temperatura muito fria no início vai dificultar esse boom inicial do seu fermento, tá? E em relação à água, eu brinco que... isso, quem mora aí em Pedro Leopoldo pode pedir pizza lá do Rodrigo, e não tem cupom de desconto, gente, tá? Aqui é pobre, mas pode ir lá, assim, eu sonho em comer a pizza dele, que eu vejo todos os dias naquele Instagram da Amora. Como é que pode aquela pizza? Quem quer conhecer a Amora, Rodrigo, coloca o arroba certinho da pizzaria Amora aí pro pessoal ver. Vocês vão lá ver o nível da pizza. Fermentação longa com biológico, tá, gente? Então não precisa
viajar muito na maionese para fazer uma pizza muito bacana, tá? Água, que tipo de água usar? Se você tem acesso, quer usar uma água mineral, que você já tentou todas, milhões de vezes, e a sua água sempre deu, o seu levain sempre deu errado, você pode começar com uma... Aí, gente, ó, tá aí o endereço da Amora. Você pode utilizar água mineral, não tem problema nenhum, tá? Aqui em casa, a água potável que vem da Sanepar, ela é muito boa. Não tem, assim, tipo aquele sabor de cloro, aquele cheiro, assim. Ela é como que chama? É bebível. Tem um outro termo que eu já esqueci. Não vejo problema. Eu uso essa água para fazer os meus pães, para alimentar meu levain. Então é uma água não filtrada, não é água mineral. Eu nunca tive problema com isso, tá? Mas se você achar que a água do seu sistema de abastecimento ela é muito forte, aí pode ser que nesse começo o cloro ele impacte no desenvolvimento da sua cultura, tá? Aqui eu vi um dia, acho que a Dani não vai estar aqui, mas a Dani Faz Pão, ela colocou um post falando assim que em algum autor, algum livro recomendava não usar uma farinha forte no início da cultura, porque assim, eu até coloquei já num post no meu Instagram. Quando você tem uma farinha com maior nível de proteínas, uma farinha mais forte, a quantidade de amido diminui. Então, teoricamente, uma farinha forte e uma fraca, isso, potável, gente. Olha, bebível, é potável, né? Eu vou rasgar a língua portuguesa agora. Potável, isso. Então, quando você tem mais proteína, diminui um pouquinho a porcentagem de amido para compensar o balanceamento da farinha, né? Então, não seria recomendado porque você teria menos amido para ser usado nessa fermentação. Mas, assim, eu não concordo muito porque mesmo que diminua um pouco de amido, eu ainda vou ter quase 70% de amido lá, e sendo que é só uma pequena porcentagem disso que foi danificado, que eu já falei para vocês, que vai ser consumido pelas leveduras, tá? Vai ser atacado pelas amilases e consumido pelas leveduras, tá? Então, assim, no início da criação, só se você for muito rico, tem, assim, farinha forte sobrando para você alimentar seu levain no início, ok, né? Mas eu acho que não teria necessidade. Mas depois, dependendo a quantidade de levain que você vai usar na sua formulação e o tanto de tempo que você vai querer fermentar, aí é interessante ter uma farinha não tão assim, tipo, né? Aquela farinha de fazer bolo mais barata que tem no mercado. Porque, querendo ou não, você vai colocar 30% de levain dentro do seu pão, esses 30% vão incorporar na massa. Então, assim, não pode ser tão fraco de proteína, tá? Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Para quem quer tentar fazer um levain, no meu feed tem um passo a passo de criação do levain. Depois do final da live eu vou colocar nos stories para facilitar a vida de vocês, porque eu sei que muitos de vocês não vão ficar rolando o feed lá para procurar, tá? Mas eu também deixo salvo, tem as guias, eu salvo por assuntos. Então, dentro das guias tem lá as lives salvas, as receitas e as informações de panificação, tá? Deixa eu ver aqui. Interessante aqui. Vocês sabem que quanto mais isca você coloca, maior a quantidade de levain que você coloca no seu fermento, mais rápida vai ser a fermentação daquele, né? Vai a multiplicação daquele seu levain que você está alimentando, tá? E quanto mais água também. Por quê? A água, ela é o veículo das reações bioquímicas. Então, quanto mais água, maior vai ser a movimentação das enzimas, das leveduras, enfim. Branca é boa pra começar a levar. É ótima, Isaac. A farinha rosa branca é boa, sim. Farinha rosa branca eu queria muito testar, mas aqui não acho, aqui no Paraná. É uma dificuldade. Eu acho que na live de farinhas que eu fiz acho que 2 semanas atrás, semana passada, não sei, uns dias atrás, a última que eu fiz, eu mostrei qual que é a farinha que eu uso aqui no Paraná, que é a Horizonte, é muito boa, tá? Pra quem quiser saber também, eu falei sobre o último post de levain. Eu disse também, dei umas dicas de como ressuscitar o levain, tá, pessoal? Também tá lá, depois eu coloco pra vocês.
Falar um pouquinho da composição do levain. Vocês têm alguma dúvida até agora, gente? Porque eu desembeço a falar, eu vou falando e... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Acho que não. Então, o levain é uma comunidade simbiótica entre fungos e bactérias, tá? Fungos são as leveduras e bactérias, ok? Vários livros, eu tenho 2 livros aqui que já confirmam, mas e outros os artigos científicos também, né, de pesquisa. Então, assim, quanto que eu tenho de bactéria para quanto que eu tenho de levedura, tá? Então, assim, eu tenho 100 de bactéria para 1 de levedura. Então, eu tenho 100 vezes mais lactobacilos, bactérias, do que leveduras, tá? Então, é por isso que, naquele post que eu coloquei, por que a fermentação natural é naturalmente mais lenta? Por quê? Porque eu tenho pouca levedura. E a levedura é que vai fazer, na fermentação alcoólica, vai gerar CO2 e etanol, que o CO2 que vai fazer o pão crescer. Então, assim, se eu tenho uma quantidade tão pequenininha de levedura no meu levain, obviamente ele vai fermentar muito mais devagar, tá? Os lactobacilos, eles são responsáveis pela produção de ácido lático, ácido acético, e tem uma pequena minoria dos lactobacilos que produzem ácido lático, ácido acético e um pouquinho de CO2, tá? Mas o majoritário de CO2 é pelas leveduras, ok? Então, as leveduras é da fermentação alcoólica e tanto o etanol quanto os ácidos lático, acético, eles vão participar depois de outras reações bioquímicas para dar sabor e aroma do meu pão, tá? Também eles não vão só no sabor da acidez, mas também vão participar de outras reações para aromas também, tá? Aromas e sabores. A Esther fez uma pergunta muito boa. Eu vi que a Esther entrou, não sei se ela tá aqui ainda, mas depois ela vai ver a resposta dela. Ela perguntou se tinha muita diferença entre saber, tipo, qual que era a levedura dominante no levain e se isso influenciava na fermentação, tá? O que eu encontrei, Esther, é que geralmente eu tenho uma levedura dominante, que pode ser uma da mesma família das Saccharomyces, mas muito dificilmente vai ter a Cerevisiae lá, então vai ser algum outro tipo de Saccharomyces. Oi, Esther, boa noite. Vai ser um outro tipo de Saccharomyces, ou eu posso ter um fungo Cândida. Sim, Cândida milleri. Não é aquela outra Cândida lá não, tá, gente? É Cândida milleri, tá? Então, Esther, assim, eu não deu tempo ainda, mas eu sei que com certeza vai ter diferença de... como é que eu vou dizer? De desempenho de fermentação, dependendo do tipo de fungo, de levedura. Oi, Ellen! Ó, eu já falei. Ellen, se eu estiver falando errado o nome Saccharomyces cerevisiae, você me corrige, tá? Que eu tive que decorar muito, porque eu falei errado a vida inteira. O Saccharomyces, a Saccharomyces, né? Então, assim, acredito eu que com certeza tem diferença de desempenho. Mas você, assim, nós, meros mortais, não temos como saber no nosso fermento que tipo de levedura que tem lá, a não ser que a gente mande uma amostra para laboratório, tá? Tem o Charlie, da Charlie Baker, e ele faz o doutorado dele em microbiologia. Então, esses dias eu vi ele fazendo fermento levain, fermento de batatinha, N fermentos, né? E ele faz análise da composição microbiológica dos levains. Então, eu acho assim, super interessante, tá? E aquilo que eu falei pra vocês, o meu levain pode ser diferente do levain da vizinha que mora aqui do lado, tá? Então, assim, é diferente. Mas a gente, meros mortais, não tem como saber, Esther. De um jeito assim, tipo, fácil, né? Não sei, ter que pagar a análise pra mandar fazer, tá? Geralmente, o pH do pão, quando a gente faz, lógico, dependendo da quantidade de levain, o tempo de fermentação, ele vai variar o pH entre 3,5 e 5, então é uma faixa de pH que bolor e mofo não desenvolve, então você tem um aumento do tempo de prateleira do pão. Não quer dizer que ele não vai mofar, porque, gente, nada é eterno, só o sanduíche do McDonald's que fica exposto lá há 20 anos, né? Essa quantidade de aditivo que tem lá, né, nunca vai estragar, tá?
Outra coisa importante também falar sobre o levain, os lactobacilos têm uma pequena parcela, deixa eu ver aqui, acho que é Weissella, Pediococcus, Leuconocostos e Streptococcus, a parte dos bacilos, eles produzem um composto chamado hexapolissacarídeo, tá? Hexapolissacarídeo é uma membraninha de açúcar de polissacarídeo extracelular que ele faz para se proteger em meios que ele acha que tá hostil, tá? No panetone tem muito disso, então assim, a gente faz a biga do panetone pensando na produção desses exopolissacarídeos também, tá? Então eles vão trazer mais umidade, maciez para a massa e uma sensação diferente, né? Um mouthfeeling, né? Em português eu não sei como que seria essa tradução, tá? Então os lactobacilos também têm essa produção desses exopolissacarídeos que depois eles permanecem no pão e vão ser alimentos lá da nossa flora intestinal, tá? Eu já fiz um post uma vez. Não sei se todo mundo viu, todo mundo que vai assistir depois da live. Mas assim, gente, o levain, ele morre no forno, tá? Então, o levain, quando a gente come no pão, ele não vai repor, interagir com a bicharada que tem lá no nosso intestino, tá? O levain morreu. Mas, o levain morto, até que a Midori já me explicou um dia também, o próprio defunto, digamos assim, ele vai servir de alimento para nossa flora intestinal também, tá? Então, assim, ele vai ser como alimento e não como repositor da flora, tá? Então, o levain morre no forno, gente, tá? Não quero ninguém mais compartilhando o post dos outros falando que faz bem que vai repor a flora intestinal, por favor, né, gente? Para de passar vergonha, tá? A Esther fez outra pergunta muito boa. Basicamente, a pergunta dela foi assim: fazer fermentação mista, usar 2 tipos de fermento, é roubar na panificação? Não, né, gente? Primeiro você tem que entender por que é que existe uma fermentação mista, e se fosse roubar, vocês iam estar chamando os franceses de ladrões, porque é um método muito utilizado na França, a fermentação mista. Tanto que a regulamentação é tipo como uma norma, lei, fala que a fermentação natural, você pode ter até 0,2% de fermento biológico, tá? Então, inclusive, quando eu fui fazer cursos de panificação, eu fui para São Paulo fazer, 2 escolas muito renomadas lá, elas usam fermento natural e fermento biológico com 0,2%. E chama de fermentação natural. Por quê? Porque está dentro de uma norma francesa que diz ainda que é fermentação natural, tá? E por que é que a gente usa esse pouquinho, 0,2% de fermento biológico junto com o levain, tá? Imagina você que, assim, nós em casa, a gente faz um pãozinho 2, a quem tem uma produção maior, sei lá, uns 8 pães. Agora imagina uma produção um pouco maior que você vai utilizar levain em 7 tipos de pães diferentes, com 30 pães cada um. É muito pão, é muito levain, tá? Imagina se o padeiro vai fazer um levain para cada tipo de pão e colocar na hora que for fazer, bater a massa. Não vai fazer isso, tá? Então, nessa escola, como que fazia? Alimentava o levain de manhã e ao longo da manhã, depois que o levain chegava no pico, eles iam batendo as massas. Então, assim, demorava algumas horas depois que o fermento chegou no pico, ainda foi utilizando. Então, o que significa usar um levain que já passou do pico? Que significa que a atividade já reduziu um pouquinho, tá? Então, assim, as bactérias e os lactobacilos, como eu falei pra vocês, eles são em muito maior quantidade. Então, por eles tá tudo bem. Mas as leveduras, que é o que vai fazer o pão fermentar, né, propriamente dito, elas já são poucas e já passou do ponto, elas vão estar quase moribundo, quase morrendo lá quando for querer colocar no pão, tá? Então, você coloca esse 0,2% para dar uma forcinha pro teu pão, tá? Para dar uma compensada nas leveduras que o teu levain já tá passando do ponto, tá bom? Então, não é roubar, é você saber tirar o melhor proveito dos 2 mundos, tá? Assim, o que não pode, assim, não é que não pode, assim, o que não é correto é alguém vender um pão de fermentação natural e usa, sei lá, muito biológico, que é para acelerar o processo e você ir acabar falando que é natural, mas na verdade quem tá fazendo todo o serviço lá é o fermento biológico, né? Não é o levain. O levain tá lá só pra dar o saborzinho. Aí, mas é cada um que sabe o que vai declarar do seu produto, tá?
Outra coisa também, deixa eu ver aqui. O que também eu aprendi lá nos cursos que eu fiz, quando você coloca um pouquinho de biológico, ele melhora um pouquinho o aspecto do miolo também, tá? Então vai ter um miolo um pouquinho mais, um pouquinho melhorado, com mais cara de, como é que eu vou dizer? Um miolo melhorado, tá? Quem nunca fez um pão com descarte de levain e colocou um pouquinho de biológico, né? Tem que saber o porquê que você tá colocando o biológico, tá bom? Bom, vamos recapitular então do levain. Tem alguma dúvida do levain, pessoal? Até agora, que eu falei bastante coisa, eu gosto de falar bastante coisas científicas, mas de uma maneira que vocês consigam entender, tá? O pulo do gato ateliê. Ó, tenho gatos aqui comigo também. Bom, então fatores que afetam quando você vai iniciar a cultura do levain. A água. Não, desculpa, quando você vai manter o levain, você vai cultivar o levain, tá? A água. Geralmente o levain líquido tem umas características mais láticas, que puxa mais pro iogurte, o leite, tá? E o levain duro puxa um pouquinho mais pro lado acético, tá? Eu não tenho, acho que eu não sou sommelier, acho que nesse nível de acidez para conseguir determinar um levain mais líquido, um levain mais duro, porque eu tenho o Lievito, que é do Panettone, que ele é bem duro, né, basicamente quase uma massa de pão dura, bem dura. E eu provo, e eu não consigo sentir óbvio, né, ele desenvolve uma acidez, mas eu não consigo saber se é mais puxado para um vinagre ou se é puxado mais para um iogurte, tá? Então, assim, eu sei o que tá na teoria, assim, nos livros falam, mas eu sabia que você ia perguntar isso, Midori. Eu ia falar sobre a nossa conversa que a gente teve sobre fermentação. Não vou esquecer. Então, assim, o que eu posso te falar para vocês, que se vocês alimentarem com uma frequência constante o levain de vocês, cuidar muito bem dele, você vai ter um levain agradável pro paladar e não vai ser excessivamente ácido. E esse ácido também a gente não consegue muito, só se tipo, tá muito passado pra gente saber, nossa, por um vinagre, né? Então, um levain balsâmico quase de tão puro vinagre, tá? Outra coisa importante, quando a gente vai crescer o levain, é uma temperatura boa, né, gente, acima de 26 graus pelo menos, para de novo, a uma temperatura mais alta, as enzimas se ativam, quebram o amido, tem glicose para a bicharada comer e fazer o meu levain ficar ativo, tá? Outra coisa, uma temperatura muito baixa vai favorecer a formação também dos ácido acético, então não é à toa que quando a gente coloca o nosso levain na geladeira e fica muito tempo, ele fica parecendo um aceto balsâmico, tá? E as farinhas, a gente utilizar farinhas com uma boa quantidade enzimática, tá? Vamos ver aqui. Com a água do kombucha, é kombucha ou kombucha? É kombucha. Eu consigo fazer um pré-fermento ou preciso fazer um levain? Eu vejo, tem o pessoal grande do gluten free que usa kefir, usa kombucha para fazer o levain. Assim, no meu entendimento, ele vai funcionar igual o suco fermentado, tá? No começo vai dar um boom e depois você vai começar a alimentar ele com a farinha e a água, o seu mix de farinha gluten free ou sua farinha de trigo. E os micro-organismos que tem da farinha vão começar a querer disputar com os micro-organismos que tem lá na kombucha. E o substrato do kombucha não é ele é um suco de fruta, ele não está adaptado para farinha. Então pode ser que nem todos do kombucha vão para farinha, pode ser que fique fraco, tá? Do mesmo jeito que às vezes o pessoal começa com suco de fruta, ele bomba, fica nas primeiras chá verde e açúcar. Assim, dá pra fazer. O que eu faria se eu tivesse um kefir ou um kombucha? Eu usaria o líquido dele como se fosse a água do meu pré-fermento.
tá? Então, eu usaria ele ia fermentar, e eu usaria aquela massa fermentada para fazer o meu pão. Então, eu não usaria, não ficaria insistindo nele para fazer o meu, um levain dele, né? Se alguém quiser tentar, você tentou, né, Midori? Não deu muito certo, né? Você mostrou na foto no grupo lá, ele, depois de uns dias, ele começou a ficar muito fraco, né? Então, assim, pode acontecer, gente, de vocês também começarem com um suco de fruta, tá bombando, e depois você começar a alimentar com a farinha e o teu levain não vingar. Por quê? Porque quem tava dando vida eram os micro-organismos que vieram lá do suco, que vieram lá do início, e a farinha que você tá usando não tem micro-organismos para colonizar ali, mesmo você dando acidez, mesmo você dando um pouco de açúcar, vai ter enzimas também que vieram do suco fermentado pelos outros micro-organismos, tá? Então pode acontecer isso, Midori. Pode ser que você pode começar a tentar fazer um levain dele, mas usa um outro mix de farinha. Igual esse mix novo que você tá fazendo, acho que é com aveia e sarraceno e alguma outra coisa, que o teu levain tá duplicando em 4 horas. Pode ser que o teu mix de farinha que você usou no começo não tava tão bacana também, né? Ele não tinha uma vida muito boa, ou uma quantidade enzimática muito boa, tá? Vamos ver agora a pergunta do Isaac. Não sei se o Isaac tá aqui ainda. O Isaac fez uma pergunta assim: pode trocar o levain por fermento biológico instantâneo seco e ter alguns dos benefícios? Isaac, você vai ter praticamente todos os benefícios, e deixa eu te falar por quê, tá? Quando a gente usa uma longa fermentação, que o fermento natural, ele é naturalmente lento, né? É mais lento, você vai fazer um processo mais longo de fermentação. Quando a gente tem tempo envolvido, a gente consegue congelar, reduzir um pouco da fermentação para dar tempo das outras reações bioquímicas secundárias ocorrerem. E o que são essas outras reações bioquímicas secundárias? São aquelas que a gente quer para ter um pão de qualidade, tá? Então, o que vai acontecer quando a gente dá tempo para a fermentação ocorrer? Tem redução dos citatos, tem redução dos food maps, aumenta a digestibilidade do pão, do gluten free também. E no caso do glúten, dá aquela trabalhada no glúten para deixar ele um pouquinho mais digestivo também. Diminui a carga glicêmica, né? Esther, que agora eu aprendi, não é índice glicêmico, gente. Eu vou fazer um post bem bonitinho daqui uns dias para vocês. Reduz a carga glicêmica do pão, tá? Então, Isaac, quando a gente faz uma longa fermentação, a gente dá tempo para as enzimas que tem lá na farinha também fazerem tudo isso, mesmo sendo com fermento biológico. Tá? Então, assim, eu preciso de um pão feito com tempo, independente se ele é com levain ou com fermento biológico, tá? E eu assim, mas o levain, ele acidifica a massa e o fermento biológico não. O fermento biológico também acidifica a massa, com o próprio processo de fermentação ele também acidifica. Não é no nível do sourdough, tá? Não é no nível com levain, mas as faixas de pH que eu tenho com o fermento biológico estão dentro das faixas de pH ideal da fitase, da protease, de todas as outras enzimas que vão garantir a redução dos antinutrientes, a redução dos food maps, que seria da parte das amilases, tá? Então eu vou precisar de tempo para as enzimas que tem lá na minha farinha de trigo agir, independente de qual fermento que a gente está usando, tá? A única coisa que o fermento biológico não faz, fazendo ele num processo modo direto, tá? Mas quando você usa uma biga e um push, você consegue sim ter uma acidez um pouco mais elevada, tá? E ter uns benefícios bem semelhantes a um pão de fermentação natural, tá? Por exemplo, tem alguns estudos que dizem que eu preciso ter um pH, acho que abaixo de 5, seria 4,5, 4, para eu ter uma maior solubilização dos minerais da minha farinha. Então, assim, a gente chegaria no nosso organismo e já estavam dissolvidos, tá? Solubilizados, a gente conseguiria ter uma absorção maior. Então, pode ser que nesse ponto, o fermento biológico não seja capaz de solubilizar tanto quando a gente usa uma farinha, tipo um pão 100% integral, tá? Então, ele não vai conseguir nesse nível de acidez. Mas, como eu disse para vocês, você utilizar
uma biglia, um polish, você também vai adicionar acidez à sua massa. Não sei quem lembra, um tempinho atrás eu fiz uma massa de pizza, eu fiz fermento biológico instantâneo seco na massa direto, método direto, e acompanhei o pH de uma massa com 24 e com 48 horas. 48 horas, o pH estava próximo a 5, tá? Então, assim, passou de 5,8 para 5. Você pode achar que é pouco, mas eu já expliquei também lá no feed como que faz para calcular o pH. Mas diminui, tá? Diminui sim. Dá menos pico de insulina, mas não reduz muito a carga glicêmica. Tá. Boa noite. Qual o tempo mínimo para ser considerado boa fermentação? Ó, eu fiz uma live acho que umas 3 semanas atrás com a chefe Renata. Eu achei inúmeros artigos de inúmeros autores, de inúmeras décadas, de anos, tá? É muito divergente isso. O que o pessoal leva em consideração é o tempo necessário de uma fermentação para a gente reduzir os antinutrientes, seriam os fitatos, ácido fítico, tá? Eu achei estudo com 4 horas de fermentação, eu achei estudo com 8 horas, tem estudo com 12, tá? Assim, via de regra, eu faço 12 horas de fermentação a frio, fora o tempo de manipulação dos meus... na bancada, né? Na bancada e tal. Eu uso pelo menos 12 horas, deixa eu ver aqui. Rejuvelac de algum cereal será melhor que usar fruta fermentada. Gente, o que é Rejuvelac? Que eu nunca ouvi falar disso. Rejuvelac de trigo para pães de trigo deve ser top. Esther, me fala o que é Rejuvelac, que não sei. Ah, tá. Eu falei trocado, Esther? Reduz o índice glicêmico e não a carga glicêmica? Tá. Uma bebida fermentada de grãos. Olha, vai ter uma sopa de enzima aquilo lá, que vai ser uma beleza. Tanto que, gente, eu tive uma experiência tão ruim com grãos germinados numa massa de pão, que eu acho que tinha muita enzima naqueles grãos, gente, acabou com a minha estrutura da minha massa, parecia uma massa de chiclete depois. Sim, uma bebida fermentada de grãos, eu acho que sim. Sim, porque vai ter um pouco se os grãos ainda estiverem germinados, né, você vai conseguir extrair um pouco dessas enzimas saídas do grão, então vai ser uma sopa de enzima, uma sopa enzimática, né? Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que eu recebi e que eu sempre vejo em qualquer live de qualquer pessoa que trabalha com pão. Gente, eu nunca tinha ouvido falar de Rejuvelac, vou ter que procurar depois. Como substituir o fermento biológico instantâneo seco por levain? Gente, eu nunca procurei, eu acho que não tem. A Midori um dia mandou um negócio pra mim, mas era mais do gluten free, mas assim, eu acho que não tem uma relação, gente. Assim, quando eu vejo uma ficha que tem, sei lá, 1% de fermento biológico instantâneo seco, eu pego e vou pensar assim, bom, eu quero uma fermentação razoavelmente, assim, de no máximo 18 horas, contando tempo de bancada, geladeira e tal. Eu vou colocar 30% de levain, né? Eu nunca fiz conta. Eu tiro o fermento biológico e coloco de 20% a 30% do levain, tá? Então é assim, eu só tiro um e coloco o outro. Obviamente que se você for utilizar um levain líquido, pode ser que você tenha que compensar, né, diminuir um pouco da quantidade de água da sua ficha. Se você for utilizar um levain mais duro, pode ser que você tenha que colocar um pouquinho mais de água. Aí você vai ter que compensar, né, fazer um teste, não coloca toda a água de uma vez, né, pra ver como que vai ficar a textura da sua massa, tá? Se você quiser formar uma pessoa mais, assim, estudiosa, nerd ou doida, que nem eu, você pode calcular a quantidade de água e farinha que tem no seu levain e depois somar com a hidratação que tem na sua receita e você vê quanto de água que vai ter. Mas, geralmente, a hidratação do levain a gente não leva em consideração na massa, tá? A gente já ajusta desse jeito.
Aí a Lisiara mandou. Fermentação longa com fermento biológico instantâneo seco. Fermentação longa com fermento biológico instantâneo seco é a minha paixão. Eu adoro fazer longa com biológico, tá? Eu acho que dá resultados muito bons. Você tem uma padronização no seu pão, tá? Todos os pães que eu ensino no YouTube, nos meus livros, são com fermentação longa, tá? No mínimo 12 horas, mas você pode estender essa parte com a farinha que você trabalha, né? E você consegue, sim. A Rê também. Eu adoro. Gente, o fermento biológico, ele tá disponível para você a hora que você quiser, gente. Quero fazer um pão agora, o fermento biológico tá lá prontinho para você usar, tá? Obviamente, você vai fazer uma fermentação longa, quanto que eu uso? Eu uso 1%, 0,5%, tá? Então, se eu quero fazer uma fermentação de no máximo 16, 18 horas, eu uso 1%, tá? Trabalho com a massa bem gelada para garantir uma fermentação controlada a frio. E depois eu modelo os meus pães, baixou a fermentação, modelo e coloco para fermentar e asso. Quer fazer uma fermentação mais longa, você pode usar 0,8, 0,5% de fermento biológico, tá? Você vai ter um processo muito mais bem controlado, padronizado. Você vai aprender a ver como que deve ser a fermentação daquele pão, como que ele deveria crescer, o quanto que ele expande no forno, enfim. Você vai aprender muito com o pão que você faz com fermento biológico, para depois você tentar colocar um levain nele. Lembrando que você não vai ter, não vai falar que vai ser a mesma coisa, porque não vai. Um pão de forma com levain e um pão de forma com fermento biológico, a textura do miolo vai ser diferente, tá? É diferente. É ruim? É um diferente ruim? Não, são texturas diferentes, tá? Você vai ter um sabor diferente, você vai ter uma textura diferente, tá? A composição é diferente. No fermento biológico instantâneo seco, você só tem a Saccharomyces. E no levain você tem, sei lá, 100, 200, 300 tipos de micro-organismos lá. E somente uma levedurinha e um monte de bactéria lá para contribuir com a acidez, com os exopolissacarídeos que eu já comentei para vocês. Deixa eu ver aqui. Probiótico muito democrático, não precisa de um doador de cultura. Tipo um levain selvagem. Eu vou procurar, vou até anotar aqui, gente. Rejuvellac. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Conselho tutelar do levain tá de olho em que não tá alimentando. Olha que ele tá quase batendo aqui nessa semana, porque era pra ter alimentado hoje, eu não alimentei, coitado, hoje. Deixa eu ver. Gente, vocês têm mais alguma perguntinha pra fechar? Eu vou deixar a live salva no feed. Ó, deu 1 hora certinho que eu falei que ia dar. Quem não entendeu alguma coisa que eu disse, ou tiver alguma outra dúvida, coloca lá nos comentários que eu vou deixar salvo e que depois eu vou responder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que ficou passado, batido. Acho que não. Certo, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou abrir acho que no final de semana eu vou abrir uma enquete de novo pra gente... E se eu usar meu levain 1% de biológico e água de kombucha, eles não vão se matar? Midori, eu acho que colocar o biológico seco, ele é... Como é que eu vou dizer? Ele vai fazer bullying com os outros micro-organismos lá. Acho que ele vai ficar muito dominante e no final você não vai ter... Não vai ter os outros micro-organismos. A Saccharomyces, ela é muito potente, ela é porreta aí, tá? Meu levain, tá? Você quer usar um pão fazendo com o levain 1% de biológico e a água do kombucha pra fermentar um pão, tá? Entendi. Achei que você queria fazer um levain a partir disso. Eu acho que você pode diminuir até o fermento biológico. Você pode usar um 0,2%, que daí você vai diminuir um pouquinho a carga da Saccharomyces, ela não vai ficar tão assim, predominante, né? Ela não vai atacar com tanta ferocidade. Eu acho que usa então 0,2%. A água faz uma fermentação tripla e para ver como é que fica. Coloca só um pouquinho de biológico, é só para ajudar um pouquinho nessa parte da expansão mesmo, porque os outros micro-organismos acho que vão estar bem felizes ali.
Ah, obrigada, gente, obrigada. Eu faço pra vocês. Faço pizza às vezes somente com 0,2 de biológico seco. A última vez eu tentei fazer, mas eu usei uma farinha, gente do céu. Deixa eu contar pra vocês, deixa eu falar um pouquinho então do... Vocês querem que eu fale sobre um pouquinho do panetone, do lievito do panetone? Coloca aí, quem tá só me ouvindo não vai conseguir reagir, mas coloca aí um positivo, um foguinho, qualquer coisa aí pra saber se vocês querem que eu fale um pouquinho do lievito do panetone. Então, meu lievito do panetone, ele jaz no saco de lixo desde alguns dias, porque eu fui usar uma farinha Manitoba que eu tinha aqui, que tinha sobrado dos panetones. Falei assim, vou alimentar o meu lievito com essa Manitoba, né? E vocês sabem que eu não gostei dos panetones que eu fiz uns testes em janeiro com a Manitoba, eu não gostei, o panetone não salta, é uma loucura, né? Eu não consegui trabalhar ainda, pode ser que um dia eu seja gente grande e consiga trabalhar com ela. E eu fui alimentar com essa Manitoba, fiz lá o lievito, fiz o bonito, alimentei ele e coloquei na geladeira. Gente, o meu lievito ficou cinza. Cinza, gente, cinza. Como que é possível ficar cinza? E um cheiro mais, assim, tava balsâmico de um jeito que não tinha como. Eu falei, não tem como salvar isso aqui, eu vou ter que gastar tanta farinha tentando recuperar. E então, o filho do Osiris, ele faleceu, pobre dele, e é isso. Então eu acho que eu vou fazer Colombo agora pra Páscoa. Essa semana... Ai, Mônica, tá atrasada, Mônica. Boa noite, Mônica, bem-vinda. Vai pegar o finalzinho, mas depois você assiste ela completa lá no feed. Então semana que vem eu vou retomar. Inclusive, eu acho que eu vou filmar pra vocês. Vocês querem que eu filme, né? Pra ver como é que eu faço o meu lievito. Eu vou filmar, então, como é que eu vou transformar do meu lievito normal, o meu levain pro meu lievito, e como é que eu vou cuidar dele. Eu vou fazer uma sequência de stories, depois eu salvo lá pra vocês, tá? O levain, pra panetone, que a gente chama lievito, que é levain em italiano, né? A gente tem uma proporção que a gente usa de isca, água e farinha, tá? Geralmente a gente usa assim a mesma quantidade de farinha e isca, né? E metade de água. Então a gente tem uma massa bem dura, tanto que a gente sova ela e depois a gente abre com um rolo e enrola, tá? Então assim, a gente faz esse processo, faz 3 alimentações em sequência. Isso eu até falei nos stories já pra vocês, tá? Por que a gente faz 3 alimentações em sequência? Quando você faz 3 alimentações em sequência, você aumenta a taxa de proliferação dos micro-organismos que estão lá no teu levain. Então, quando ele chegar na biga, na primeira massa, as leveduras e as bactérias também, elas vão estar loucas para fermentar, tá? Então, você aumenta, meio que você dá uma modificadinha um pouquinho no metabolismo dela para elas ficarem um pouquinho mais assanhadas para fermentação, tá? E depois, lá na biga, a gente tem outros quesitos que não é só colocar a biga lá e esperar que a massa não fique ácida, tá? Então tem alguns segredos que a gente tem que fazer em concentração de açúcar que coloca na biga para desativar os lactobacilos e deixar só as leveduras ativas, tá? E nessa formação, nessa fermentação da biga, que são formados os exopolissacarídeos dos meus lactobacilos do meu levain, tá? Porque, como eu falei, eles produzem esse exopolissacarídeo em condições de estresse, quando tem uma osmose. Então, quando tem uma concentração muito grande de açúcar, esses lactobacilos, eles produzem esse exopolissacarídeo como uma forma de proteção, tá? E eles produzem esse slime em volta deles e entram em modo de hibernação, tá? Enquanto os outros lactobacilos lá, eles acabam morrendo porque tem muito açúcar lá, acabam matando todos eles, tá? Mas eu vou gravar pra vocês como é que eu faço o meu lievito. E que daí eu vou começar a transformar ele uns dias antes, né? Pra quando chegar na época da Páscoa fazer as colombas, ele já tá bonitinho, tá bom? Então, pessoal, agora vamos encerrar. Que deu até um bônus que eu nem tinha programado ficar falando de panetone pra vocês, ó. Porque eu sou muito doida. Tá bom, gente? Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salvo no feed. E se tiver dúvida, vocês coloquem ali nos comentários depois, tá bom? Beijo e boa noite pra todo mundo.